Olá, por aqui Joel. O tema do nosso vídeo hoje é Não entristeçam o Espírito Santo. A base é Efésios capítulo 4, versículo 30, é a base para esse vídeo. Mas a gente vai ler um pouquinho do contexto e vai citar um pouquinho do contexto, na verdade, do que o Paulo escreveu. Ele vai começar lá no versículo 17 a traçar esse paralelo entre o crente e o descrente, entre vida em santidade e vida em pecado. E ele vai dizer que aquele que vive no pecado, ou aquele que não é crente, ele chama de gentil ou ímpio, ele anda na vaidade dos seus próprios pensamentos, ele é obscurecido no entendimento, tem um coração duro, é alheio à natureza de Deus e tudo aquilo que Deus faz no mundo, o governo de Deus no mundo, a autoridade de Deus sobre a terra e sobre toda a sua criação, que esse descrente, eles são insensíveis e são ligeiros para pecar, são ligeiros para fazer o que é errado, são carregados de impureza. Então, essa descrição que o Paulo já faz antes, ela já nos direciona justamente para aquilo que entristece o Espírito Santo, para uma vida que entristece o Espírito Santo. Então, aquele que é do Senhor e vive como um ímpio, vive como não se fosse do Senhor, ele está entristecendo o Espírito Santo. Um exemplo para ilustrar um pouco isso, um exemplo bem simples, é justamente aquele exemplo de um pai e um filho, ou o pai que tem ensinado o filho e vê o filho andar num caminho torto e se entristece porque deu instruções para o filho caminhar num caminho bonito, ou aquele filho que de fato entende que está andando num caminho torto e que vê o pai entristecido porque esse pai lhe ensinou como andar e como viver. Então, se a gente olha para a nossa vida, nessa relação pai e filho, nós vamos entender o que o Paulo coloca aqui, o que Deus quer nos explicar e nos dizer sobre entristecer o Espírito Santo. O Espírito de Deus é aquele que nos instrui, que nos ensina e que nos faz lembrar de todas as coisas, é o nosso consolador, assim como Jesus mesmo anunciou antes da sua subida aos céus. E quando nós deixamos de seguir as orientações do Espírito de Deus, quando nós deixamos de seguir as orientações da palavra de Deus, com isso nós entristecemos o Espírito. Então, quando a nossa conduta de vida é uma conduta de vida torta, uma conduta de vida errada, uma conduta de vida ligada e direcionada para o pecado e para todas aquelas coisas que o Senhor já tem nos instruídos, que são erradas, quando a nossa vida tem essa conduta, nós entristecemos o Espírito. E o Paulo, na sequência dos versículos, ele vai dizer, ainda antes do versículo 30, vocês que são de Deus não aprenderam a viver como os ímpios. Por quê? Porque vocês ouvem o Senhor e são instruídos pelo próprio Senhor para viver na verdade. Vocês se despiram do homem natural, daquele jeito de viver antigo, e se renovaram no Espírito, no conhecimento de Deus. Vocês têm o conhecimento de Deus. Vocês têm em seus corações, em suas mentes, a distinção e a diferença do que é certo e do que é errado. E vocês escolhem fazer o que é errado e estão entristecendo o Espírito. Ou vocês escolhem fazer o certo e não entristecem o Espírito Santo. Vocês são nova criatura, novo ser, segundo a vontade de Deus. Então, vivendo em justiça, conforme a justiça de Deus, e numa retidão de vida, conforme o Senhor Jesus tem instruído e nos instruído a sua igreja. Então, Paulo vai trazendo esses pontos entre uma vida de santidade e uma vida em pecado, e mostrando para a igreja de Éfeso e também mostrando para nós como nós precisamos viver e a forma que nós precisamos andar. Então, o padrão de santidade é o padrão de vida que não entristece o Espírito Santo. A pergunta que eu também faço nesse momento é: você entristeceu o Espírito Santo hoje? Ou nos últimos dias tem entristecido o Espírito Santo? A partir do que eu citei até agora? Então, nós precisamos sempre fazer essa avaliação, porque as Escrituras, elas querem nos mostrar o jeito que nós andamos e como nós estamos andando e a forma que nós devemos viver. Então, arrependimento é base para isso. Eu me arrependo do pecado, do erro, peço perdão, o Senhor me perdoa e eu continuo adiante na minha vida, instruído pela palavra de Deus, buscando sempre de novo viver o acerto, viver em santidade, não viver de forma dissoluta e em pecado.
E no versículo 25, o Paulo vai começar a fazer aqui também um paralelo entre essas duas vidas, mas um pouco mais diretamente ele vai dizer: deixe de mentir e comece a falar a verdade. Não se ire, e se irar, não peque. Mas o contraponto é: resolva o problema da sua ira antes do sol se pôr. Não dê lugar ao diabo, mas viva sob a instrução de Deus. Não furte, mas trabalhe e, além disso, ajude com o recurso do seu trabalho aquelas pessoas que estão passando por necessidade. Não fale besteira. E o contraponto é: use palavras que edifiquem as pessoas e que transmita graça. E aí vem o versículo 30. Não entristeça o Espírito Santo. E na sequência desse versículo 30, ele vai também fazer alusão justamente a alguns elementos que, corriqueiramente, ou não deveria ser assim, mas muitas vezes que faz parte do cotidiano das pessoas, das nossas vidas. Talvez da sua vida tenha se feito presente muito forte e que tem que ser abandonado. Viva sem amargura, sem cólera, sem ira, sem gritaria, sem blasfêmia e sem malícia no coração. Então, tenha uma vida de pureza, tenha uma vida de integridade, tenha uma vida de bondade, tenha uma vida de mansidão, que é a sequência do versículo. Então, lá no versículo 32 vai dizer: seja benigno, compassivo, perdoe uns aos outros, assim como Deus os perdoou em Jesus Cristo. Então, quando a gente olha para essa alusão no texto que o Paulo faz sobre a vida do ímpio e a vida do crente, a gente consegue entender se hoje e se nesses últimos dias tem entristecido o Espírito Santo. Eu creio que esse texto ele é um texto fácil de entendimento, um texto bom de entendimento, mas essa pergunta muitas vezes vem: como é que eu entristeço o Espírito Santo? Porque muitas vezes a gente lê o versículo individualmente e não lê o contexto. E no contexto, Paulo já está explicando para a igreja de Éfeso, está explicando para nós a forma que precisamos viver, ou de que forma precisamos viver, para que nós possamos estar vivendo uma vida que não entristeça a Deus, que não entristeça o Espírito Santo. Então, uma vida de um filho que ouve a instrução do pai e cumpre a instrução do pai. A vida de um filho que ouve a orientação do pai e faz aquilo que o pai orientou. Então, nós precisamos estar sempre de novo atentos para o que a palavra de Deus nos coloca, o que a palavra de Deus nos ensina, porque sob a palavra de Deus ou melhor, sob a orientação da palavra de Deus, é que o Filho de Deus precisa viver, não sob a orientação do mundo. E o versículo 1 do capítulo 5, que é a sequência, ele termina dizendo: sejam imitadores de Deus. Então, a base para uma vida bonita, uma vida correta, uma vida de integridade, uma vida que não entristece o Espírito Santo, é uma vida de um filho que imita seu pai.